Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Bicho Papinha. Você sabia que a saúde das crianças, ela está muito além do que está no prato das crianças? E que quando a gente fala que uma criança saudável, ela nasceu numa família saudável, que os pais são saudáveis, isso é muito sério, gente. A criança, ela não aprende com as suas falas, não, ela aprende com seus exemplos. E hoje, na medicina como um todo, a gente trabalha muito mais com o que a gente fala medicina do estilo de vida. E hoje a gente tem a oportunidade aqui no Bicho Papinha de receber um convidado muito especial, que eu sou muito grata porque eu aprendo demais com ele, que é o doutor Breno. Ele é clínico, ele é professor da faculdade, ele vai contar. Ele pratica no seu consultório a medicina do estilo de vida e ele vive tudo que ele fala. E ele é pai. E eu acho tão bonitinho, eu já contei isso para ele quando eu fui fazer o convite, que as nossas filhas estudam na mesma escola. E eu moro longe da escola, então eu levo a Sofia de carro, e a hora que eu vou estacionar meu carro, tá ele chegando de mão dada com as menininhas dele. Isso me fez lembrar o meu pai, porque o meu pai me levava para a escola, só que ele levava de carro, que a minha escola lá em Passos era longe, mas as melhores conversas que eu tive com o meu pai foi nesse caminho para a escola. E aquilo me marcou tanto na minha vida que hoje pode acontecer o que for que eu desmarco, que eu faço questão de levar as minhas filhas na escola. Hoje é só a menor, mas assim, a Carolina também eu levava, porque é um momento de conexão muito grande. Breno, seja muito bem-vindo ao nosso Bicho Papinha. A gente está muito feliz com você aqui, tá? Muito obrigado, o prazer é meu. Sempre uma É. honra conversar, prosear com você. É um prazer. A gente estava até rindo que isso vai durar 2 horas o nosso podcast. Se deixar, nós vamos, Nós né? vamos, nós vamos, mas você vai aprender muito escutando a nossa conversa. Breno, conta um pouquinho de você para nós. Denise, eu sou o Breno, eu sou clínico geral. A turma fala, né? Só clínico, e eu tenho muito orgulho disso. Na verdade, é o pediatra dos adultos, né? Isso. Então, assim, eu sigo a pessoa a partir dali dos. Tem paciente meu até de 15, 16 anos, até paciente centenário. Então, a gente acompanha o paciente ao longo da vida toda, né? Então, é uma característica nossa, do clínico e do pediatra, é ter esse cuidado integral. Nós somos especialistas em gente, né? Não é em coração, não é em cérebro isolado, não é em intestino, a gente é especialista em gente. É. Então, assim como o pediatra cuida das crianças, a gente cuida dos adultos. Então, sou clínico geral, só atuo aqui em Belo Horizonte, então atendo muito paciente internado e tenho o consultório, né? No consultório a gente faz o atendimento da clínica médica mesmo e dou aula lá nas ciências médicas, né? Dou aula no primeiro período, onde eu levo alguns temas que não são usuais dentro da medicina. Então, essa questão do autocuidado, a gente aprende muito a cuidar dos outros, mas a gente às vezes Cuida da não gente. aprende a cuidar da gente. Então, eu tento quebrar isso um pouquinho lá no primeiro período. Então, todo mundo que entra nas ciências médicas Já já tem é essa meu aluno. orientação. E aí eu trago educação financeira, trago aulas de marketing, uma série de temas que a gente não tem na grade usual, mas que são muito importantes para nós, né? Inclusive essa questão do autocuidado mesmo. Que é importante demais. E você estava contando aí das meninas, eu faço questão também, porque isso eu lembro quando a Malu era muito novinha ainda, eu passeando com ela, passei ali perto de casa, não tinha uma vozinha, um vozinho que chegava perto de mim e falava assim, aproveita porque passa rápido, hein? Aí eu falei, eu tô com ela pequenininha, então eu tenho que aproveitar, né? Porque passa rápido demais, né? As meninas já estão com 12, 9 anos, 12, 10, a Bela faz 10 agora, segunda-feira, e passa muito rápido. Então, esse período de estar próximo delas, eu não abro mão de jeito nenhum. Você tocou num ponto, eu faço questão. É inegociável para mim. Negociável. É inegociável. E tem um caso legal, quando eu mudei para o Mater Dei, eu estava no Felício Roxo, eu fui para o Mater Dei. Aí teve uma queda muito grande do número de pacientes, do trabalho mesmo, porque o Mater Dei da Contorno estava começando. Sim. Então eu tinha tempo livre para dar e vender. E coincidiu com a Malu com 5, 6 meses. Ou seja, Olha, você curtiu ela, eu ficava de babá. A Camila ia trabalhar, descansar, né? Porque a mãe ali no início descansa, não trabalha. Então, a Camila descansando, eu levava, buscava na escola. E tem um caso legal, porque aí teve um dia que eu não podia buscá-la, e a Camila foi.
Camila, gente, é a minha esposa, a mãe das meninas, né? A Camila foi buscar a Malu. Chega na porta da escolinha, Você não sabe conhecer ela. não liberou, não. Ela teve que ir lá na diretoria para pedir autorização, porque não, mas só o Breno que vem buscar, a gente não te conhece, você tem que pedir Você tá autorização. brincando, Eu, gente. eu, eu brinco com ela até hoje, né? Ai, gente. Ai, isso é muito legal. E eu fico muito feliz porque, por exemplo, eu tenho 31 anos de formada. Então, no consultório, se a gente for somar o número de vezes que um pai foi levar a criança na consulta, né? Não tem isso. Se você atender 10 crianças, às vezes naquele dia vai um pai. E é interessante, Breno, porque, por exemplo, como eu trabalho com doenças crônicas que envolvem a nutrologia, eu preciso sensibilizar a família. E eu não posso sensibilizar só a mãe. E às vezes aquele telefone sem fio, eu falo com a mãe e a mãe fala com o pai, não funciona. E aí eu agendo consultas parentais, sabe? Para eu poder ter aquele momento para falar para os dois. Mas é aquela dificuldade. Ah, meu marido não pode. Ah, não pode. Então, assim, esse movimento eu acho que precisa acontecer da pessoa entender que eu preciso do pai e da mãe. Mudou muito, né, Denise? Porque assim, quando eu estava na escola, eu lembro, não tinha pai nenhum levava filho, buscava filho na escola, era só as mães. Hoje mudou bastante. Hoje a gente vê muitos pais, né, buscando, levando na escola, ou seja, a coisa vai entrando no eixo, vai melhorando, né? Então, e essa questão da consulta, eu vivo também na prática, na clínica médica, quando vai, por exemplo, o casal se consultar, entendeu? Que Para fazer uma avaliação legal. global, e aí vai o casal, vai os dois, a coisa fica muito mais tranquila, assim, um ajuda o outro, um dedura o outro, né? Porque, Sim. não, eu me alimento super bem, aí vira, vira a esposa, olha com a cara assim, não, não, peraí, você tá brincando, né? Então, ou seja, isso ajuda muito para trazer mais próximo da realidade e um apoiar o outro, porque se a casa não muda, efetivamente vai ser muito mais difícil você Não mudar dá. sozinho, É, não né? vai. Então não tem jeito. E aproveitando que a gente está falando de mudanças, me conta assim, quando a sua primeira filha nasceu, o que que mudança de hábito ou alguma coisa de saúde que você fez para você já pensando na filha? Assim, meus hábitos sempre foram muito regrados, assim, Tá. vamos dizer assim. O que mudou muito, eu lembro direitinho quando Camila estava grávida, né? Eu acho que é uma angústia da maioria das mães, fica naquela dúvida, será que eu vou ser uma boa mãe? Né? Fica naquela angústia danada, será que eu dou conta? Né? Principalmente o Sim. primeiro filho. Eu virei para ela e falei assim, Camila, se a gente for a gente, se a gente levar a nossa vida do jeito que a gente leva, eu acho que o caminho é esse, não tem que ficar inventando moda demais, não. É fazer o que a gente costuma fazer mesmo. E de grande mudança, Denise, talvez seja valorizar um pouco mais os momentos que a gente está à toa, vamos dizer assim. Porque nós médicos, a gente tem essa mania, né? Quando a gente não tem nada para Se fazer, inventa alguma coisa. ou inventa ou fica naquela angústia, meu Deus, eu sou à toa. E não, esses momentos livres, por exemplo, na agenda, quando o paciente cancela, por exemplo, em vez de ficar bravo, não aproveita. Vai dar uma caminhada, vai ficar com sua filha, vai fazer outra coisa. Ou seja, aproveita que enxerga do lado positivo. Então, depois que Malu nasceu, isso ficou mais aflorado. Antes disso, eu ficava bravo, né? Eu ficava com aquela sensação que eu não estava fazendo. Não, quando eu estou à toa, deve ter algum motivo. Eu tenho que ficar à toa para pensar em outras coisas, pensar na carreira, pensar, aprimorar, estudar. Então, ou seja, eu acho que depois que ela nasceu, isso ficou mais claro para mim, sabe? Eu sempre tive um pouco dessa visão, mas depois que ela nasceu, talvez seja isso, valorizar os momentos à toa da gente na nossa É, vida. que valem ouro, né? Demais, e que não voltam, né? E esse momento à toa, você ficar com ela, com elas, né? Com as meninas, por exemplo, ficar em casa com a família, passear com elas, é muito bom. E é engraçado que, assim, a gente é demandada o tempo todo com muitas doenças psiquiátricas agora no consultório da pediatria, coisa que a gente não tinha, gente. Não tinha. E como eu sou rodada, né, 31 anos, eu já passei por todas essas fases. Não tinha a quantidade de pacientes que estão chegando com 9, 10 anos usando remédio do psiquiatra e que precisa, ou para tratar uma depressão, uma ansiedade, enfim. E aí, quando você vai analisando, porque a gente médico tem isso, fala o que que eu posso fazer melhor para não chegar nesse ponto, né? E aí entra essa questão, e por isso que eu gostei muito de você aceitar vir falar, que é isso. Essa presença de verdade de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó,
ou de um tio que é muito próximo, isso ajuda na formação do ser humano, principalmente na primeira infância, e vai cuidar na adolescência, né, essas fases de maior vulnerabilidade. Eu queria que você falasse um pouquinho de que você vê isso. Vejo com muita clareza, na verdade, assim, porque a gente é a referência deles, né? Então, assim, a criança quando tem uma referência forte, forte que eu digo não é no sentido de ser homem, nada disso. Forte que eu falo assim, que demonstra carinho, demonstra postura, ou seja, sabe falar um não na hora que tem que falar, né? Esse não é fundamental. Quando a criança tem essa referência, eu acho que é meio como se a gente estivesse no oceano e está enxergando o farol lá, para onde que a gente vai, entendeu? Às vezes não sabe como que nós vamos chegar lá ainda não, mas só de ter a Já referência dá uma já tranquilidade. dá uma tranquilizada. Eu acho que assim, isso é muito importante e valorizo demais isso. Então, erro, obviamente, com as meninas de vez em quando, claro, mas voltar atrás, pedir desculpa, mostrar fragilidade também, porque É isso é muito importante. importantíssimo, que é o dia a dia, né? A gente aproveita muito as viagens, às vezes, para mostrar isso. Quando as coisas acontecem errado na viagem, é o melhor momento que tem. Quando a gente está só em família, acontece alguma coisa errada, calma. Isso é um problema, nós vamos ter que resolver. Não vamos? Então vamos resolver junto aqui. E aí vai ensinando para elas aos poucos a lidar com essas adversidades. Mas eu acho que a referência materna, paterna, é fundamental. E a gente serve de referência, inclusive, para os relacionamentos futuros delas, Sim, né? Ou seja, sim. essa questão do pai perto da filha, porque eu sou pai de 2 menininhas, né, gente? Eu tenho 3 mulheres, na verdade, né? Então, assim, essa referência, inclusive para a escolha delas, da pessoa que elas vão conviver, Sim, o parceiro ou parceira, sim. tanto faz, tem que ter um alinhamento, assim, com o que ela julga correto. Então, para isso, a gente tem que ser uma referência também, Uma né? referência. Tratar bem a mãe dela, né? Para ela saber o que que é ser bem tratada. Eu tenho dia com as meninas, eu não sei se eu te contei isso. Eu Não! li, Ah, que eu escutei, legal. escutei num podcast aí outro dia, assim, deve ter alguns meses, e aí eu achei bacana demais, que é um dia com cada uma sozinha. Então eu peguei a Bebela primeiro, falei, não, hoje o dia é meu e da Bebela. E a mãe, mas onde vocês vão? Não interessa, vai ser eu e a Bebela só. Aí Que Camila e Malu ficaram para legal. trás, vai eu e a Bebela só, a Bebela mais nova. Aí nós fomos no shopping, aí esse dia comprei pipoca no cinema, dei sorvete, assistimos um filme, sentamos lá para comer, conversamos, só nós dois, né? Então, assim, quem tem filha, eu sugiro fortemente, seja médico ou não, você ter esse dia com a sua filhinha, que é um dia meio que um dia de princesa, vamos dizer assim, que elas podem fazer o que elas escolherem. E aí depois eu fiz com a Malu, porque a Malu ficou indignada, porque nós fomos no cinema sem ela. Eu falei, calma, vai ter seu dia também. Aí com a Malu, fui andar de patinete com ela, fomos no cinema também. A mãe dela, não, mas ela vai no filme semana que vem. Você quer ir no cinema, filha? Quero. Nós fomos no cinema, a contragosto, mas fomos. Então, assim, e esse momento de conversa só do pai com a filha, eu acho que vai criando esse vínculo cada vez maior, Nossa, e eu né? eu receito você está falando isso, eu receito isso para os É, pais. É. legal. E aí eles ficam me olhando assim, falei: "Gente, isso é muito necessário". E tem que ser individual, se você tem 3 filhos, você tem que vai ter que Um sair cada um. 3 vezes separado. Não tem aquele negócio de levar não, não tem. Isso faz é tratamento, eu coloco um tratamento Que preventivo legal. de problemas. Não sabia, Escrevo não. na Que bom. receita, Legal. entendeu? Escrevo na receita, porque isso faz toda a diferença. E eu tô lendo um livro, mas a menopausa não tá deixando eu lembrar o nome desse livro, tá? Depois eu coloco para vocês. E ele fala assim: "Por que que você perde a sua influência com seu filho para o amigo ou para o influencer? Porque você não conectou, você não teve o vínculo na hora que você tinha que ter esse vínculo". É E isso aí ele vai mesmo. procurar um vínculo fora, e ele vai procurar às vezes um vínculo com a pessoa da idade dele, que vínculo é esse para ser referência para ele? Sem Por isso que dúvida. acontecem os problemas. Então isso é muito sério. Então na medida que a gente decidiu ser pai e mãe, a gente tem que procurar ajuda. Essas orientações são fundamentais, Tem que procurar né? ajuda, porque senão você perde, que são coisas muito simples, gente, para a gente perder o nosso filho desse vínculo com a gente. E aí depois tudo fica muito difícil. Um dia eu escutei de um pai, falou assim: "Eu não vou nessa orientação parental, porque eu sou empresário, eu tenho 4 empresas, a senhora sabe com quem que a senhora está falando?" Eu falei assim: "Eu sei, independente de você ser dono de 4 empresas, a sua filha precisa de você.
e se você não vier, eu não consigo te ajudar, eu não consigo ajudar ela". Ele não foi, ele parou de ir, mas eu fiz a minha parte. Claro, eu concordo em gênero, Eu número e fiz a minha grau. parte. E aí fica todo mundo discutindo de inteligência artificial, o melhor remédio, e que tudo agora a gente sara, mas isso aqui a gente não sara, gente. A questão emocional é muito séria, tá. Você pode ir no melhor psiquiatra do mundo, não é isso, gente, não é isso, a gente não pode deixar isso acontecer. É o básico, né, a gente está esquecendo do básico. Nós estamos Isso esquecendo do acontece básico. demais. Então, por exemplo, o problema mais sério hoje, disparado, que eu enxergo nas crianças, é tela, né. Telinha de celular e assim, ontem eu estava voltando com as meninas, você estava tocando nessa no eu buscar elas, eu busco e volto andando com elas, né. Aí Sim. dá uns 2 quilômetros de caminhada quase. E nessa caminhada a gente vai conversando. Tentando, eu pergunto como é que foi lá a aula, esse trem todo, tentando manter um vínculo sempre mais próximo. Mas ontem o que me chamou a atenção foi vários meninos ainda, não deve ter nem 15, 14 anos no máximo, tinham 6 assim, cada um com a sua tela, um do lado do outro, mexendo na tela do computador e sem interagir. Isso me dá uma agonia. E eu falo com os meninos na faculdade, no primeiro período lá, não desperdice a oportunidade de olhar no olho, de conversar com as pessoas, porque está todo mundo preocupado com a inteligência artificial. Se você não fizer algo diferente do robô, que é olhar no olho, porque nenhum robô vai olhar, um humano não vai olhar o robô como humano, né? Nunca. Se você não souber fazer o básico, não adianta, você vai ser atropelado pelo robô Você mesmo. vai ser atropelado pelo robô. Então, É. assim, o aprender a conversar, olhar no olho, né? Isso eu passo para as meninas. De vez em quando, pego a Malu lá mexendo no celular, eu falei, Lu, como é que foi? Ah, foi legal. Olha para mim, eu tô conversando com você, ué. Ah, Breno, porque essa geração sua aí já é antiga e tal. Só que é a geração antiga que vai abrir as portas para vocês, não é não? Sim, Então vocês têm que saber o que que a gente preza, o que que a gente sim. valoriza, né? Então, assim, porque isso lá na frente eu acho que vai ficar muito escancarado. A inteligência artificial, os robôs, né? A tecnologia vem forte, mas eu acho meio que impossível, né? Você vai escolher ser tratado por um robô ou por uma pessoa que tem o robô para potencializar ela, mas a pessoa tem que estar lá, né. Então esse olho no olho, a tela para mim hoje talvez seja o maior veneno aí para essa turma Eu não mais sei nova. se você tem dificuldade, eu tenho uma dificuldade quando vai para o WhatsApp, você quer saber alguma coisa de um determinado serviço, aí começa, né, aquelas informações. Ainda bem que esses dias eu comprei um produto, esqueci na loja e eu não conseguia ligar para a loja não atendia e era esses robôs. Aí Sim, a hora que eu vi lá um ícone, quero falar com o humano, eu é logo, isso, eu é quero isso. falar com o humano gente, eu não quero Nunca eu isso, cansei desse eu robô, né. cansei desse robô. Ô Breno, tá vendo como que a gente conversa? Eu gostou demais conversar com ele. Mas aqui, na nutrologia, eles ficam estudando assim, a criança imita o comportamento alimentar é da mãe, a criança imita o comportamento é do pai. Eu não acredito nada disso, copia dos 2, tá. Mas assim, vamos pensar, o que que você acha do seu comportamento alimentar, que você acha que as meninas puxaram? Ué, o principal, comer na mesa. Então, por exemplo, a gente almoça junto todos os dias. Então esse talvez seja assim, que isso é o normal. A turma transformou o negócio. Não, isso não. Você ter pelo menos uma refeição em família, na mesa, talvez seja a coisa mais importante, né? Então, assim, o tipo de alimentação, igual eu falei com você, a minha alimentação sempre foi uma alimentação muito boa, muito saudável, né? Muito legume, verdura, isso não tem problema com isso. As meninas a gente tem que convencer? Tem. Elas viram e falam assim: ah, eu não gosto, eu também não gosto, não, mas tem que comer. Isso é bom para a saúde, vamos variar. E o engraçado é que na nossa frente faz birra, mas na hora que está comendo com os outros ou na casa dos amigos, come tudo direitinho. Come verdura, come um pouquinho de legume, não enche o prato, mas come um pouquinho, porque sabe que aquilo ali é importante, né? É o que a gente falou, Olha. a gente faz aquele mise-en-scène danado, aquela confusão, mas com os outros faz questão de comer. Malu põe o alfacezinho dela lá, ou seja, porque eu acho que assim, aos pouquinhos elas vão entender com mais clareza esse A negócio, né? importância, Que é né. difícil você competir com as comidas boas, com ultraprocessado, Nossa. né?
Então, assim, o ultraprocessado, ele literalmente ele acaba com a gente. Tem um livro muito bom, não sei se você conhece, que chama Gente Ultraprocessada. Não, vou comprar. Esse livro vale a pena Gente ultraprocessada? para todo Tá. mundo que está escutando. Eu acho assim, tem que, e não precisa ser médico, não. Qualquer pessoa lê Gente Ultraprocessada, que é o impacto da indústria alimentícia no jeito da gente alimentar. E tem uma passagem deles lá, um spoilerzinho pequenininho pode dar? Pode. Esse spoiler é o seguinte, eu não sei se é pediatra, eu não sei, mas na década de 20, ela tinha uma creche lá nos Estados Unidos, acho que era Estados Unidos ou Londres, porque o livro é de um londrino. Mas assim, ela cuidava da alimentação das crianças todas. Então a criança chegava antes do café da manhã e saía depois do jantar. E ela fez um experimento. Ela colocou só comida. Naquela época também não tinha muito ultraprocessado, né? Década de 20, só comida. Duas coisas chamaram a atenção dela. Primeiro, as crianças experimentam tudo. Tudo. São curiosas. Elas vão ter asco, às vezes, com aquilo que a gente está fazendo, porque para provar, ela vai lá e põe na boca. Ela pode não gostar, isso acontecia com alguns tipos de alimento, não gostou, mas provar, todas experimentavam todas. E uma coisa interessante, trazendo isso para a questão da alimentação, chegou uma criança com raquitismo lá, precisando de vitamina D, precisando de cálcio. E aí, um dos alimentos que mais tem vitamina D seria, além do sol, obviamente, né? Mas a vitamina D no óleo de fígado de bacalhau. Ela pegou isso, e o menininho estava precisando. Colocou uma xicrinha lá de óleo de fígado de bacalhau, que diz que é horroroso aquele negócio para tomar. É horroroso aquele trem. Fato é o seguinte, as crianças tomam, ele punha lá, e essa criança especificamente provou. No que ela provou, ela tomou um negócio parecendo que era suco de uva. Que ela precisava, ela né? ficou esquisita. Os próximos 20 dias, ela sempre colocava lá o potinho de óleo de fígado. A criança ia primeiro no óleo de fígado, tomava como se fosse suco de uva e depois ia comendo as outras coisas. Depois do 20º dia ali mais para frente, ela parou de tomar, porque já tinha dado uma equilibrada. Ou seja, a gente perdeu isso, no livro fala isso com muita propriedade, a gente tem uma sensibilidade para captar aquilo que o organismo está precisando. Só que no meio desse mundaréu de comida, de porcariada que tem, a gente perdeu essa sensibilidade. Essa sensibilidade, quando você entra, por exemplo, num sacolão, você está passando lá, com vontade de comer um caqui, deve ter alguma coisa no caqui ali que você está precisando. Mas realmente. que a gente vai perdendo isso e perde. Então, esse livro eu recomendo assim, de olhos fechados, Gente Ultraprocessada. E valoriza muito a turma lá da USP, lá do... que criou o Inova, né? Não, mas põe ele num pedestal. Ele mudou o mundo, né? Pro bem, tudo. Né? Então, essa questão da classificação nova lá deles, né? Do ultraprocessado e do in natura, o mundo inteiro está seguindo. O Brasil coisa foi que o Brasil valorizado 2012, por causa disso, justamente, né? desde 2012, isso tem que elogiar, né? Então, assim, é uma medida pública, assim, apesar de ser pouco divulgada, que é referência para o mundo inteiro. Referência para o mundo inteiro. Gente ultraprocessada, vale a pena. Que legal. Livro muito legal. Adorei, Breno. Agora, o seguinte, você que atende adultos, eu queria te dar te contar o que acontece. Por exemplo, a gente está acompanhando aquele bebezinho no primeiro ano de vida. Aí, quando vai fazer 1 ano, eu recebo muita visita das avós, que elas chegam assim, quero conhecer a doutora Denise, que pede para não dar açúcar e que falou que na festa de 1 ano não deveria dar o bolo ou a coxinha, nananana. Eu vim aqui conversar com a senhora, porque eu vou dar a coxinha na boca do meu neto. Eu vou dar o bolo, mas assim, de uma maneira agressiva, sabe? Aí o que eu faço? Vem conversar comigo, você que é avó, que gracinha, vamos conversar. A senhora sabe por que eu falei assim? Aí eu explico, aí depois eu falo, olha, a criança, se ela estiver andando e ela for na mesinha lá e pegar o brigadeiro e pôr na boca, ok, eu não vou fazer nenhum escarcéu. E provavelmente ela vai experimentar e não vai gostar porque ela não está acostumada. Agora, eu, um adulto, eu vou oferecer um alimento que não é apropriado para aquela idade, para eu cumprir uma questão normativa, que criança com 1 ano tem que fazer aquelas fotos do bolo e passar assim no rosto? Perfeito. Não.
Concordo. Tem um dado muito interessante em Ah, relação ao açúcar, que é o consumo de açúcar por americano lá em 1700, mais ou menos. 1700, o açúcar era meio que uma especiaria. Na verdade, o açúcar foi invenção nossa. Não existe o açúcar não. branquinho na natureza. Não existe. Aquilo ali a gente tira da cana, tira do milho, mas não existe. Isso é invenção do ser humano. Então, 1700, o consumo de açúcar lá nos Estados Unidos girava em torno de 1,7, 1,8 quilos por americano por ano. 1,8 quilos de açúcar por americano por ano. Sabe quanto que é hoje? 60 quilos por americano por ano. 60. 60. Então, assim, e a gente vai seguir neles, né? Apesar da nossa alimentação ser melhor do que a do americano, a gente tá caminho. O brasileiro hoje, a média de consumo é 53, 55 quilos de açúcar por brasileiro por ano. Então, assim, o consumo de isso é esconder o elefante debaixo da mesa, porque o problema do açúcar ele existe, não dá para banalizar. E quando a gente fala, né, a gente critica, por exemplo, todo mundo muito preocupado, por exemplo, com colesterol e esquece do açúcar. Muito preocupado com a gordura e esquece do açúcar. Porque o açúcar ele não foi tratado como ele deveria ter sido tratado lá na década de 60, quando surgiu as pirâmides alimentares, essa confusão toda. Então eu concordo e assino embaixo. Tá? Se conseguir evitar refrigerante, ultraprocessados em É, geral, gente. é o melhor dos mundos. Eu sei que a Brand está vivendo em outro Não planeta. é não, Não é. gente. Não é Não não. é. E assim, se você quer o seu filho saudável, se você se quer saudável, se você quer ficar saudável, se você não olhar para o seu prato, se você não olhar para sua alimentação, se você não tratar o açúcar como deve ser tratado, não vai dar. Você não vai ficar rodando atrás do rabo. Não vai melhorar nunca. Então eu concordo com você. E eu vou te contar uma coisa que você vai ficar triste. Voltou ao alcoolismo, Que é outra coisa, né? tá? E aí, você que é pai e é mãe, a gente tem que ter muito cuidado nos momentos que a gente for consumir álcool perto dos nossos filhos. E principalmente da criança de 2 anos, de 3 anos, entendeu? A gente tem que ter essa sabedoria e assim, quando se você for ter uma adega na sua casa, tudo, faz ela mais escondida, porque aquele visual também e tem questões genéticas, então assim, numa família que já tem a questão do alcoolismo, tem os polimorfismos genéticos que aumentam a chance do seu filho ser. Então aquele ambiente, ele tem que ser muito bem cuidado. Eu estou ficando triste, porque eu já estou recebendo um menino de 15, 16 anos alcoólatras. E é um problema sério mesmo. Eu acho assim, tem- no geral, diminuiu muito o consumo de álcool dessa Sim. geração atual para a anterior ou para a minha geração, por exemplo, diminuiu bem, mas não deixa de ser um problema. E eu falo lá para a turma do primeiro período, porque o primeiro período está ali naquela transição, né? 18, 19 anos ali no máximo, alguns mais velhos, mas assim, a turma novinha, aquela mania, por exemplo, de chegar na faculdade, não, trote, tem que beber, tem que beber, tem que beber. Eu falo com eles, não seja aquele colega que fica enchendo o saco do seu colega para beber. Porque você está cutucando onça com vara curta, às vezes, você pode acabar com a vida de uma pessoa por conta de uma bobeira dessa, porque predisposição genética, às vezes a pessoa que nunca bebeu, começa a beber ali e descamba, atrapalha a vida inteira por conta disso. Então, ou seja, se você quiser beber, também o problema é seu. Se for maior de idade, o problema é seu. Mas esse cuidado com as crianças e esse cuidado com as pessoas que estão em torno é fundamental. Esses dias eu escutei de uma criança, ela pegou assim, uma garrafinha que ela tinha levado na consulta e falou assim: "Aqui é a minha cerveja na forma de suco". Eu falei: "Meu Deus do céu, cerveja na forma de suco". "Para tudo, vamos conversar de onde que veio isso". E aí a mãe falou assim: "Ai, Denise, a gente estava tomando cerveja, e aí eu falei que ele toma uma cerveja que chama suco". Falei assim: "Não, gente, não é assim, pelo amor de Deus, pelo amor, não é assim". Você imagina um menino pequenininho falando de cerveja, suco, Dá até agonia, né? dá agonia. Então, assim, são detalhes que a gente tem que, não banalizar e lembrar que esse cérebro em formação, ele está captando tudo e ele é muito mais fácil, um adolescente que consome álcool entre 15 até 17 anos ficar viciados, do que uma pessoa com 23, 24, né, ou mais para frente, porque aquele cérebro ele tá para o vício mesmo, ele vicia em açúcar, ele vicia em outras coisas, em cigarro, enfim. Então a gente tem que ser,
cauteloso. E essa cautela acontece dentro da sua casa, Perfeito, concordo. E né. tem que ser. Eu acho que e é o que você tinha comentado no início. O exemplo, as crianças vão fazer o que você faz, não é o que você fala, né. Então, assim, se eu falar: "Ah, você não pode tomar refrigerante", estou tomando refrigerante? Não dá. "Ah, não pode comer isso", e como? Não dá. Você não vai beber quando você sair não", e estou bebendo em casa? Espera aí, mas que moral que eu tenho? Então a criança ela vai literalmente repetir o que você está fazendo. E para alguns pacientes meu, quando eu estou querendo despertar algum tipo de mudança de hábito principalmente, né, que a gente trabalha muito com isso, um dos argumentos que eu uso que são mais importantes é isso: "Você tem filho, não tem? Tem. Então não é para você mais não. Você quer seu filho Olha, e é bebendo, você quer seu mesmo. filho sedentário, você quer seu filho dormindo mal, você quer seu filho estressado, você tem que ser exemplo para ele, então não é para você mais só não. Porque se for só você, problema é seu, você pode fazer o que você quiser, só que agora você tem alguém que está te olhando e vai te copiar. Se você não fizer, certamente ele vai fazer, ele também não vai fazer não. Então, assim, esse exemplo é um dos jeitos que eu arranjo, às vezes, para cutucar a pessoa ali no para ela sentir e começar a despertar a É, vontade de e aí eu mudar. vou te contar uma coisa do meu passado. O meu pai e minha mãe, uma época, fumaram. Só tenho um irmão, a gente tem diferença de 4 anos. Aí quando a gente tinha mais ou menos eu tinha uns 14 e o Rubens 10, a gente chegou para meu pai e pra minha mãe e falou assim: "Se vocês não pararem de fumar cigarro, nós vamos começar a fumar". Eles pararam no outro dia. Perfeito, é isso, é Nós isso. falamos, nós fizemos esse movimento. E nem era aquele povo chaminé não, mas aquilo já me incomodava. Sim, perfeito, E aí a perfeito. gente foi e falou para eles. É o argumento que eu uso. Eu uso hoje para É. pelo menos para dar uma sensibilizada nos pacientes, quando eu preciso despertar esse interesse pela mudança mesmo, as crianças são fundamentais, então não é mais só para você, é para o outro. Eu falo muito com gente que bebe e dirige, por exemplo. Se você trupicar no muro e morrer, beleza, não tem problema nenhum, o problema é seu. O O pior é problema você matar outra pessoa, aí já não é problema seu mais. Então, ou seja, não dá para fazer isso. A mesma coisa com a bebida. Então, assim, bebida e os hábitos em geral, se você quer introduzir aquele hábito para sua criança, faça você tem que primeiro. fazer. Você tem que fazer, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Porque é um argumento forte. Quando a Malu me pede, por exemplo, pai, posso tomar refrigerante? Eu falo assim: Você já me viu bebendo refrigerante? Por que que eu não bebo? Porque não serve para nada esse negócio. Então, assim, mas eu não bebo refrigerante desde sempre, desde não me entendo por gente, nunca bebi assim. Bebi quando eu era mais novo, mas parei e, assim, ela não me vendo tomar, a chance dela não tomar ou não ter aquele trem com refrigerante aumenta muito, né, porque é o exemplo. Então, assim, É é o que umas você tinha coisas comentado. muito não adianta, não tem milagre, não tem mistério, se você quiser, que seu filho realmente crie hábitos que favorecem mais saúde, de uma maneira equilibrada, que ele ficar bem, você tem que fazer aquilo primeiro e cuidar de você, porque você só consegue cuidar do outro se você estiver bem. Então, negligenciar a sua saúde como cuidador é péssimo. É difícil, porque às vezes você está tão cansado que você esquece de você. Mas aí você tem que lembrar que você tem que estar bem para você passar aquilo, porque senão aquilo nem vai ter um poder tão grande, É, o termo que né. eu uso é egoísmo racional, você tem que ser egoísta, você tem que se cuidar. É que é igual quando cai a máscara do avião, né, você tem que pôr no você primeiro para depois você ajudar as pessoas. No cuidado é a mesma coisa. Se você não se cuidar, o Savassi falava muito na época da faculdade, falava: "Ó, se você não se cuidar, vai ser um doente cuidando do outro. Então você trata de se cuidar". É um Então doente cuidando do outro. esse autocuidado é fundamental para você ser o melhor pai que você quer ser, a melhor mãe que você queira ser. Você tem que estar bem, você tem que se cuidar, né. Então esse autocuidado, estabelecer esses hábitos bons aí é fundamental. E você falou uma questão aí, quando vocês estavam grávidos, né, "Ah, será que eu vou ser boa mãe, bom pai?". Hoje as famílias estão muito bombardeadas de cobranças pela internet, pelos grupos de mães, pelos grupos de pais, assim, parece uma competição. "Ah, eu tenho que ter, parto normal, eu tenho que amamentar, eu tenho que fazer aquilo, meu filho tem que dormir 8 horas", não é isso gente, a gente não sabe o que que vai acontecer. Eu vou fazer o meu melhor para que isso aconteça. Mas se não acontecer, tudo bem, você fez o seu melhor, né. Perfeito. E aí eu acho que quando a gente tira um pouco dessa cobrança e a gente começa a ter uma visão da maternidade, da paternidade mais leve,
você curte seu filho, às vezes você passa até mais coisa boa para ele, porque se você Justamente. fica com aqueles negócios tudo protocolar. Sem dúvida, um Nossa! texto que eu escrevi fala mais ou menos sobre isso, que é, você tem que aprender a ler o seu manual. Você tem que ler o manual da sua família é única. Você é único, então o que funciona para as outras pessoas não necessariamente vai funcionar para você, pode até ser pior. Então você tem que ter essa tranquilidade de entregar o seu melhor, obviamente ter suporte, ajuda de profissionais ou de Sim. pessoas, claro, uma dica ou outra, É, escutar, ou ter alguém de é, referência, ajuda muito. Mas assim, você tem que conhecer a sua família. Então, é. por exemplo, Bebela e Malu são feitos da mesma forma. Uma é completamente Geralmente diferente da outra. diferente. Então, assim, um jeito de tratar uma é completamente diferente de tratar a outra, porque elas são diferentes. Então, a gente tem que adaptar, tem que fazer esse jogo de cintura ali para entregar o melhor que a gente pode. A gente é perfeito? Óbvio É que isso que eu ia não. falar, não existe perfeição, tá, Não. e tudo bem, tudo bem. O seu filho não quer você perfeita, ele quer você. Então, assim, porque isso também é uma coisa que a gente vê muito, às vezes a gente sofre, mas não, gente, ele sabe. E você mostrar que você não é perfeito. Você fala: Isso. "Olha, isso aqui eu ainda vou melhorar, mas hoje eu ainda não estou conseguindo". É isso mesmo. Quando eu brigo, por exemplo, com as meninas, e É, depois vou lá e pedir desculpa, ah, mas por que que você fez? Eu errei. Eu estou te pedindo desculpa por é. isso. Eu estou tentando melhorar. Mostrar essa fragilidade, mostrar que nós somos vulneráveis, mostrar que nós somos seres humanos, que a gente erra, isso faz parte, inclusive, para deixar eles tranquilos, né? Para poder crescer, para poder errar também, porque a vida é um eterno erro e aprender, Não. né? Errando e aprendendo. Se você não aprende, aí também está errado. Mas É. se você erra, aprende, é o processo natural de aprendizado, né? Você erra para aprender, né? Então, Gente, sem radicalismos e nada referente à saúde. Cada dia, às vezes, o que você está falando hoje, amanhã vai estar tudo errado o que você está orientando. quantas vezes a gente já viveu isso, né? Desde o ovo, né, Nossa desde o ovo, senhora, tadinho do ovo, né. todo o coitado do ovo. Teve um Coitado do ovo. colega meu que falou outro dia que na época dele ele tinha que esconder o ovo debaixo do arroz para poder comer 2 ovos. Hoje tá todo mundo comendo 50 ovos, ele falou: "Coitado do ovo na época, É, né". e é isso mesmo, e o bacana da vida é isso, a gente descobrir que a gente pode melhorar ou que às vezes aquilo que a gente estava fazendo não é certo, assim, eu não entro em brigas, sabe, a hora que eu vejo o povo discutindo muito eu falo: "Gente do céu", a pessoa às vezes compra uma bandeira, né, Não e precisa. não precisa, porque a gente não sabe quem tá certo, quem tá Justamente, a gente tem essa humildade de reconhecer que o é, outro lado pode estar certo também, né. é, Isso faz parte até para você viver leve, que é o que a gente é. prega, né. A gente tem que aproveitar a vida, viver leve, da melhor forma possível e isso, ficar brigando por uma bandeira, às vezes, que não é nossa Não, e que a gente sabe que gente, pode mudar, nossa. não vale a pena não, né. Não vale. Concordo também, Não eu vale de levo a vida jeito nenhum. desse mesmo jeito. É, porque senão a gente igual assim, quando a gente vai estudar marketing, né, e eu tenho muito esse cuidado, que foi até minha tese de mestrado, como que o pediatra tem que levar conteúdos de importância nas redes sociais, mas também com cautela. O pediatra ele não pode te apavorar numa rede social. "Se você não fizer isso, vai morrer", ou isso, porque o marketing, às vezes, ele pede para você falar uma coisa muito grave para sensibilizar a pessoa, mas não é por aí. Sim, Porque todo pai e toda mãe já é preocupado, e você ainda vai lá e colocar mais preocupação desse jeito, não é por aí que você vai levar informação para uma família, né. sem dúvida. E a informação hoje a gente É, sabe, né, informação de tudo quanto é uma enxurrada de informação, que a gente fica muito mais confuso às vezes do que esclarecido. Então a gente tem que tomar muito cuidado, não podemos ficar longe das redes sociais, eu acho que sim, assim, não pode. eu acho que a gente tem É, que tentar buscar trazer o maior número de informação bacana e confiável, a gente ser mais um curador da informação, né, do que qualquer coisa para a população, ajudar efetivamente a população e, mais especificamente, aquela pessoa que procurou a gente, aquela família, aquele pai, que aquela está mãe, aquela confiando em criança você, que né. está confiando em você. Então, eu acho que o fundamental é isso, e ter essa humildade de reconhecer que a gente erra também. Então, Nossa, assim, saber que, ó, eu estou fazendo isso, pode ser que não evolua do jeito que a gente quer nesse momento, mas eu vou estar do seu lado o tempo todo. A gente pode mudar as velas aqui para pegar o vento melhor ou para corrigir a direção, né? A gente ter essa humildade de estar perto do paciente, da família, eu acho que é o principal, é o que a gente consegue entregar, né?
Ô Breno, gratidão. Nossa, eu tenho certeza que assim, eu tenho certeza que você vai querer escutar uma, 2 vezes, vai contar para o vizinho, vai passar esse episódio, porque tá muito legal. Agora passa o seu Instagram, o seu consultório, conta aí para nós. E no Instagram é prof.breno, né, é o perfil que eu utilizo no Instagram para trazer isso também, conteúdo, tentar trazer o máximo de qualidade possível, conteúdo relacionado à saúde, carreira, gosto muito de trazer alguns pontos de vista para a turma mais nova também. Tem o meu site, que é o brenofigueiredogomes.com.br, e aí tem todos os meus dados lá de consultório, né, do jeito que eu enxergo a medicina, está tudo ali no site também. Vai ser um prazer receber vocês lá. Ai, que joia. E qualquer dúvida aí, entre em contato com ele também, tá? Muito obrigada pela sua atenção, um grande abraço.